Obrigado. Hoje o tema é sobre o suicídio. Suicídio e as suas consequências. E não é à toa que a gente está falando de suicídio hoje, porque nós estamos em pleno Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. E isso foi institucionalizado aqui no Brasil desde 2015, porque dia 10, semana que vem, é o Dia Internacional Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então é uma reflexão que nós temos que fazer, porque é algo que não está muito longe da gente. Às vezes está mais perto do que a gente pensa. As estatísticas dizem o seguinte: tá, desculpa, gente. Porque pensarmos e refletirmos no suicídio. Se a gente ver as estatísticas, a Organização Mundial de Saúde, ela traz dia a dia, minuto a minuto, quantas pessoas estão se suicidando no mundo. Esse ano nós vamos passar de 1.100.000 pessoas que estão se suicidando no mundo. São 2 pessoas, 2 espíritos que se suicidam, que tomam a decisão de passar para o plano espiritual antes da hora, por minuto. Então vamos refletir aqui juntos, por minuto. A gente vai passar juntos aqui uma meia hora, 1 hora, mais ou menos. Em 1 hora, a cada 2 minutos, então são 120 espíritos que vão se desligar daqui a 1 hora. No Brasil, mais ou menos, a cada 100.000 habitantes, de 8 a 10 suicídios nós temos. Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Salto tem quanto? 150.000 habitantes? São 15 suicídios, em médias, Salto deveria ter. Pode ser que não tenha, mas se não tiver 15 aqui, vai ter 20 em outra cidade. Porque em média no Brasil essa é a média. 10 a cada 100.000 habitantes. Em Indaiatuba, onde eu moro, tem quase 300, 30 suicídios. No Brasil, se a gente fizer essa conta, são mais ou menos 20.000 suicídios por ano. Não está perto da gente isso? A Larissa hoje me confidenciou, uma pessoa extremamente próxima a ela. Quando foi, Larissa? Domingo à noite. Domingo à noite. Domingo... Não, esse foi o ano passado. Há 10 dias atrás. Então é um alerta. É um alerta que a gente pode aproveitar esse mês. E é lógico, não vamos trabalhar só nesse mês. E nós, como espíritas, a gente tem o dever, como ser humano e como espírito. Eu acho que dobra a nossa responsabilidade, porque a gente, sabendo das consequências que tem, eu vou lembrar aqui um resuminho do capítulo do Evangelho, tá? É o capítulo 5, o item 6, se chama o suicídio do Evangelho. Mas antes disso, dando uma olhada no mundo, né? Você sabe onde tem mais suicídio, uma das maiores taxas de suicídio? Infelizmente é na África. Vários países da África, essa taxa que aqui é de 8 a 10 no Brasil, lá é 40, 50, 60. Tem um país que chega a mais de 60. Tem países um pouco mais conhecidos da gente, por exemplo, Lituânia e Rússia. A Rússia que está em guerra, tem taxas altíssimas, acima de 30, 40 mil. Por quê? Lá eles atribuem ao alcoolismo e à falta de cuidado com a saúde mental, tanto na Lituânia quanto na Rússia. É um gatilho para o suicídio. Aqui pertinho, a Guiana, pertinho, tem fronteira conosco aqui. Lá já a razão já é outra, é a mesma da África. Pobreza. Então, pobreza leva ao suicídio. Então, quer dizer, a gente tem que se preocupar com a parte material também, os nossos irmãos. Então, não vamos cuidar só da parte espiritual, tem a parte
material que a gente tem que estar ajudando. E tem um outro tipo de suicídio, uma outra categoria que a gente vê nos países lá da Ásia, na Coreia do Sul, que é um país extremamente evoluído, e no Japão mais evoluído ainda, ricos. Só que lá o suicídio é pela pressão social. Lá tem a cultura de que aquele que não venceu na vida, ele não é nada. Veja como no mesmo planeta, os mesmos espíritos, porque quem diz que nós não tivemos encarnações nesses outros países, principalmente a gente, né, tem muita cultura africana, né, muita colonização africana, provavelmente a gente também praticou isso. Alerta, podemos ainda praticar, nessa ou em outra encarnação. Um dos pais da chamada sociologia, um francês chamado Émile Durkheim, ele estudou o suicídio profundamente. E ele fez, aliás, ele fez toda a teoria sociológica dele em cima do estudo do suicídio. Por quê? Qual que era a premissa do Durkheim? Que quando alguém se suicida, é o grau máximo de afastamento, de rompimento com a sociedade. A mulher dele era da sociedade. Então ele fez esse estudo e chegou em algumas conclusões importantes que até hoje os estudiosos utilizam. Para quê? Para que tenha políticas públicas, por exemplo, para se evitar o suicídio, como no Japão. O Japão tem diminuído um pouco a taxa, porque o governo tem atuado muito aqui. Porque vocês imaginam o drama que é um suicídio para a família, para a própria sociedade, etc. E a faixa etária que maior tem incidência de suicídio, qual é? Jovens. A faixa aí dos adolescentes até o começo da vida adulta, vamos dizer assim, são as maiores taxas de suicídio. No Japão tem uma particularidade, que a maior taxa de suicídio dos jovens, das crianças e adolescentes, são 2 dias por ano. São os 2 dias que antecedem a volta às aulas. Voltam 2 vezes, são 2 férias. O dia que antecede o primeiro dia de aula, após as férias, é o pico de suicídio dos adolescentes e crianças no Japão. Olha a pressão. E nós aqui, na nossa realidade, que pressões a gente tem? A gente acho que tem um pouquinho de cada delas, né? A gente tem uma pressão da sociedade, a gente tem problemas de pobreza no nosso país, nós temos alcoolismo, drogas. Por que é importante a gente falar isso? Porque são as coisas que a gente vive no dia a dia. A gente conhece, alguém conhece alguém que é alcoólatra? Alguém conhece alguém aqui que esteja sofrendo uma pressão muito grande, até imposta por ele mesmo, como uma cobrança, uma autocobrança enorme? A gente conhece. Então essas pessoas não estão lá, às vezes a gente está dentro desses grupos de risco, né? Temos a chance de partirmos antes daquilo que foi planejado. E quais são essas consequências se a gente for ver do nosso ponto de vista de estudo aqui hoje, na nossa doutrina? Quando eu tomo essa decisão de interromper a minha vida, a vida encarnada, e passar para a vida desencarnada, primeiro, eu chego lá no plano espiritual, os problemas que me levaram a tomar essa atitude do suicídio vão estar aonde? Ficaram aqui? Ou foram junto com o meu espírito? Foram juntos. Todos os problemas foram juntos. Aí a gente chega do outro lado e se depara que não resolveu, não me aliviou, estou carregando isso junto. Esse conhecimento Durkheim não tinha. Apesar de que Durkheim viveu, ele nasceu 1 ano depois do que Kardec publicou o Livro dos Espíritos. E ele morreu em 1917. Então, talvez ele tivesse a chance de ter ouvido falar do Espiritismo, com certeza ouviu, porque quando foi lançado o Livro dos Espíritos, os próprios críticos deixaram ele famoso naquela época, né? Para quem já assistiu o filme do Kardec, viu, acompanhou tudo, acompanha
biografia deles. Então era algo que se falava muito na França. Hoje não se fala muito, ou nem se fala lá, né? Naquela época sim. Não sei se ele chegou a estudar, mas nós estamos estudando aqui. Então, primeiro problema, eu passo lá para o outro lado e vejo que não resolveu. Estou carregando todos os problemas, com o agravante de que as pessoas que ficaram aqui eu deixei a dor, e os espíritos que estavam lá me esperando não vão poder me encontrar. Por quê? Eles não vão estar vibrando na mesma frequência que essa pessoa que cometeu o suicídio. Por quê? Ele vai ter que passar por um período, infelizmente, de correção daquilo, ou de depuração daquilo. O Sr. Domingos falou aqui do André Luiz, né? Que ele sofreu, foi isso que ele comentou aqui agora há pouco, né? Sofreu por 8 anos. Por que ele sofreu por 8 anos? À vista da sociedade aqui, ele era assim, um médico renomado, etc, etc. Mas nós sabemos, né? A gente vê lá no nosso lar relatos dele mesmo, que ele não tinha uma vida tão regrada assim. Ele tinha os desvios morais dele, e tinha os excessos que ele cometia em vários campos da vida. E esses excessos, a gente agora entende, é uma forma de suicídio indireto. Ele não deu um tiro na cabeça, mas ele morreu consequência dos atos que ele cometeu, do não cuidar da saúde dele próprio, né? Deliberadamente, ele ainda com o agravante de ser um médico, né? Então isso, ele teve que passar esse processo, que não é um castigo, é um processo natural, porque quando você interrompe e vai para o lado espiritual, você leva energia vital. Vocês imaginam, quando a gente está aqui, a gente já passou por isso de ver um ente querido, ou uma pessoa no leito do hospital, um pouco antes do desencarne. Qual que é a sensação que a gente tem ali, tendo o entendimento espírita? Está faltando força vital, ou melhor, ela está indo embora, está se exaurindo, né? Está indo embora. Agora imagina o contrário, eu chego no plano espiritual, eu não preciso, não tenho que ter essa força vital, porque essa força vital é que alimenta o corpo físico. Só que eu chego lá com um monte de força vital antes da hora. Eu tinha que ter gastado, ter desprendido dela aqui, enquanto encarnado. E eu levo para lá. O que eu faço com ela lá? No plano espiritual. Vai ter que dissipar de alguma forma. E é dolorosa essa forma. Então nós temos aí uma somatória de coisas. Fui para o outro lado antes da hora, não resolveu nenhum dos problemas. Criei outros problemas. Aí vem aquela sensação do vazio, do desespero. Foi que André Luiz sofreu. Até Clarencio ir lá e resgatá-lo, não foi? Depois disso ele ainda teve uma volta lá, porque foi permitido ele ir até o lar dele, vocês lembram disso? Chegou lá, ele viu que a esposa já estava com outro companheiro, a raiva, o ódio o trouxe de novo lá para aquilo que nós chamamos de umbral. Tem um livro, O Roqueiro do Além, que conta, relata o Raul Seixas, o desencarne do Raul Seixas, que ele mesmo relatou através de um médium. E ele conta que ele foi um suicida indireto, né? As drogas o levaram, anteciparam a sua ida para lá. E ele chegando lá, quem que ele carregou para lá? A sensação da droga. E quem que ele atraiu do outro lado? Os espíritos que necessitavam da sensação da droga. Então ele conviveu com esses espíritos. Aliás, até um deles, né, que estava o primeiro que ele teve contato, até por certo ponto até o ajudou, porque ele ficou ligado no corpo dele. O Raul Seixas relata que ele acompanhou o funeral dele dentro do caixão em cima do carro, os fãs chorando. Ele disse que viu tudo isso e ligado ao corpo. E esse espírito veio, mas como é que esse espírito o tirou do corpo? Para quem leu, ou sugiro lerem aqui, vamos lá procurar aquilo que a gente está precisando. Tem droga aqui também, a gente vai conseguir. E ele foi. Depois ele relata todo o sofrimento dele, que nos ensina muito tudo sobre isso. Outro probleminha, mais um, né? Tem a lista aí, né? A lei de causa e efeito.
Eu sofro por aquilo que eu causei. Não é culpa de Deus, não é culpa do chamado inimigo, né? Alguns irmãos nossos falam, não é culpa do obsessor, não é culpa de nada. Não dá para terceirizar a culpa perante a lei de causa e efeito. Ela é nossa. Ela é nossa. Então, se eu cometi esse ato, eu vou ter que sofrer com as consequências. E quais são essas consequências? Eu vou ter que, de alguma forma, resgatar isso, como a gente tem que resgatar vários outros problemas que a gente tem. Então, provavelmente, eu vou passar por um período muito difícil, lá na erraticidade, no plano espiritual, e vou ter que reparar isso numa próxima encarnação. Eu vou ter que colocar lá na minha programação reencarnatória, uma série de desafios que possam compensar esse erro que eu cometi. Para quê? Para o meu próprio aprendizado. A gente vai pedir isso, nós vamos ter que pedir. Algo que poderia ser evitado? Sim, nós temos o livre-arbítrio. Não, mas tinha uma doença mental. É um atenuante, com certeza. Eu tinha um sofrimento gigantesco. É um atenuante. Mas ainda fomos nós que cometemos. A causa foi o nosso ato. Então nós temos que pagar por isso. Não é um pagamento imposto, é nós mesmos que nos impomos isso para que a gente possa resgatar. Hoje na sociedade se fala em eutanásia, que já é uma discussão bem mais antiga, né, de eutanásia, que pode ser encarado como uma forma de homicídio, né, alguém provocar a eutanásia na pessoa. Agora tem um outro conceito que está mais recente, que é a morte assistida. Vocês já devem se depararam com esse conceito da morte assistida. Para quem não, o que é a morte assistida? Quando eu tomo a decisão de que eu quero ir embora mais cedo. Não quero esperar que a doença, que se desliguem toda a minha força vital e me levem. Eu não quero passar por esse sofrimento. Eu vi meu pai sofrer, eu vi minha mãe sofrer, eu não quero passar, eu quero tomar a decisão de morrer quando eu quiser. No nosso país pode? Não, aqui não pode. Mas tem alguns países da Europa que podem. Bélgica, Holanda, Suíça recentemente. Lá você pode sim. Você pode autorizar que o médico, que a clínica especializada lhe aplique os medicamentos, as drogas que vai te desligar. Tem toda uma questão jurídica por trás disso. A última dose é o próprio paciente, né, o próprio decisor que tem que apertar o botãozinho, para que não se caracterize uma eutanásia ou um homicídio. Então é uma decisão, olha o agravante dessa decisão. Do nosso ponto de vista espiritual aqui, não estamos aqui para julgar os nossos irmãos que tomaram essa decisão. Não é isso. Essa decisão foi consciente. Consciente e cara, tá? Ela custa no mínimo 10 mil euros você tomar essa decisão. Então, eu tive a consciência. Agora, a gente sabe que aquele que menos informado aquele que não sabe, tem um atenuante da ignorância em determinado ponto. Nós espíritas não temos esse atenuante. Nós aqui, somente aqui, depois dessa reflexão que a gente está fazendo do capítulo 5, item 6 do Evangelho, nós não temos mais esse atenuante. Não dá para dar essa desculpa lá do outro lado, não, aí já não dá. Mas imagine a gravidade desse irmão que tomou essa decisão, e é uma decisão que depois ele ainda vai ter que viajar para a Europa, ou se estiver lá na Europa, ele vai ter que se internar numa clínica, vai ter que responder um questionário, passar por avaliações, etc, etc, porque tem um protocolo, né? Tem um protocolo para que essa clínica aceite essa decisão dessa pessoa. E tudo de maneira consciente. E lá, a pessoa se desliga, vai embora. E nós, aqui como espíritas, qual que é a reflexão que a gente tem que sair daqui hoje? Qual que é o plano de ação? Qual que é a tarefa de casa, tarefa de vida que a gente tem que sair aqui?
Kardec deixou muito claro, né, que a gente tem duas tarefas sendo espírita, né? É nos amarmos e nos instruirmos. Estamos nos instruindo aqui. Peço para aqueles que puderem, quiserem, leiam o capítulo, que vai estar muito mais completo do que eu estou conseguindo transmitir aqui, tá? Mas a gente tem um adicional, sabendo da gravidade desse ato, sabendo do sofrimento que o nosso irmão vai passar por isso, sendo espírita ou não sendo espírita, ele vai passar, a energia vital ele vai carregar para lá, vai ter essas consequências. Isso é a lei divina, a lei de causa e efeito, vale para qualquer religião, vale para qualquer coisa, vale na física, vale na natureza, né? Então qual que é o nosso papel? A gente tem que identificar possíveis irmãos que possam estar nesse caminho. A gente tem que ter o coração e a mente aberta naqueles que a gente convive para identificar. E se a gente identificar, a gente tem que ajudar, sim. A gente não tem que ficar calado e se afastar, o problema é dele. Não, jamais, é o contrário. Eu tenho que ajudar, mas como que eu vou ajudar se ele tem o livre-arbítrio dele? Não estou falando para invadir o livre-arbítrio dele, não. Estou falando para você cumprir com a sua obrigação de cristão. Não estou falando de espírito, mas de cristão. Né? Nós temos que ajudar sim o nosso irmão. Conversa com a família, conversa com autoridades, conversa. A gente tem que tomar uma atitude. A gente não pode deixar aqui. Porque às vezes, talvez não seja nem um suicídio, mas essa pessoa está precisando de uma palavra, de um abraço, de uma atenção, de alguma coisa. Ou às vezes até uma ajuda financeira. Está tão grave o problema que nem comida está podendo. Vamos ajudar. Ah, não tem dinheiro para ajudar. Vamos levar uma instituição, como aqui, como várias casas, como várias outras religiões, nossos irmãos fazem. Como o governo faz. Faz bem ou faz mal, não cabe aqui a gente julgar, mas faz. A gente pode. Vamos tentar. A gente não pode assistir a uma situação com esse conhecimento que a gente tem. Não pode. E olha, não está longe. Não está longe. Provavelmente vocês conhecem alguém que já se suicidou ou conhecem alguém que conhece. Se não conhecia, agora conhece, né? Porque a Larissa já falou. Tá? Eu conheço. Então, não está longe, gente. O suicídio, tal como a Organização Mundial de Saúde contabiliza. E se sabe que é contabilizado parcialmente, porque muitos não são relatados. Às vezes é vergonha para a família falar que não, arruma outra causa, as mortes lá e dá. Então, esse número de 2 por minuto é maior. Agora, se eu incluir o que André Luiz fez, se eu incluir o suicídio indireto, aí aumenta em muito. Será que nós aqui não estamos cometendo um suicídio indireto? Vamos fazer uma análise aqui. Bebemos, comemos desregradamente, comemos alimentos que são sabidamente não são bons para nós. O médico já falou, o nutricionista já falou, a minha consciência já falou. Aliás, a consciência é o melhor médico, né? É o primeiro. Fazemos coisas que a gente sabe que tem muito risco. Andar de moto em alta velocidade, de carro em alta velocidade, andar de moto sem capacete, fazer ultrapassagem em lugar que não deve. Será que a gente faz isso? Se nós não fazemos aqui, com certeza vocês conhecem alguém, né? Então olha para o lado, né? A gente sabe. Vamos aceitar. A gente sabe que nós não somos perfeitos, que a gente comete esses erros. Então cabe a nós refletir sobre isso. Será que nós não somos suicidas indiretos ou involuntários? Às vezes usa essa palavra. Ela é involuntária se a gente não tem informação. Aqui a gente já tem, já não dá mais para falar que é involuntário, né? Para falar que é indireto, né? Você não está lá dando um tiro na cabeça, mas a gente está aceitando aquela condição que já sabemos que não é saudável, que não vai nos levar para um lugar bom, e eu não estou tomando uma atitude. Aí eu não tomo uma atitude com aquele irmão que eu estou percebendo que talvez esteja no caminho do suicídio, não tomo atitude comigo que estou no caminho do suicídio indireto, e tenho o conhecimento, os atenuantes, tudo por água abaixo. Aí nós vamos, quem que a gente vai enfrentar? Nós mesmos, nós vamos enfrentar a nossa consciência lá. A gente fala lá, mas o mundo espiritual é aqui. Somos espíritos, tá? Não é porque a gente está encarnado, a gente é espírito encarnado.
Então, gente, é muito sério. Tal como várias outras doenças são extremamente sérias, como vários outros problemas são muito sérios. Hoje a grande epidemia mundial não é o Covid, não é o Mpox, agora no mais recente, é os problemas de depressão e ansiedade. Se nós somarmos depressão e ansiedade, é maior do que as pessoas que têm problemas cardiovasculares, pulmonares, etc, etc. É a doença do século, tá? O depressivo vivendo lá no passado, o ansioso vivendo no futuro e o estressado vivendo no presente. Olha só. Alguém conhece alguém estressado, ansioso ou depressivo? Acho que aqui dentro tem, não tem não? Gente, está em nossas mãos, principalmente com o conhecimento que nós temos. Eu trouxe um recado de uma mentora. Ela pediu para dar esse recado para vocês. Claro que se ela deu para mim, eu era o primeiro que tinha que ouvir. Tá? Ela passou um trabalho espiritual e pediu para eu falar aqui hoje para vocês. Valorizem o que vocês têm e não foquem naquilo que vocês não têm. Ela pediu para eu falar isso. Acho que cada um pode interpretar para si próprio o que é. Que às vezes a gente fica lá, queria tanto aquele corpo malhado, não sei o que, eu queria tanto aquela casa com não sei quantos quartos, eu queria tanto aquele carro, não sei, queria tanto aquela pessoa, eu queria tanto ser de outro jeito, eu queria. Nessa de você querer, você não olha o que você já tem. O mais rico é aquele que menos precisa. É até matemático isso, pare para pensar depois. O mais rico é aquele que menos precisa. Porque se você entrar, o mais rico é aquele que tem mais dinheiro, você nunca vai ser o mais rico, sempre vai ter alguém mais rico que você. Sempre vai ter. Ah, tem a lista Forbes lá, né? Vocês já ouviram falar, né? Da revista Forbes, que coloca lá os mais ricos do mundo. O primeiro que está lá, não sei quem que está lá hoje, se é o Carlos Slim, se é o Warren Buffett, não sei. Não é. Que os mais ricos não estão na Forbes, entendeu? E a gente nem sabe direito quem é. Então, não interessa. Interessa a minha vida. E se eu estiver satisfeito com a minha casinha, com o meu carrinho, com o meu corpo, etc, etc, eu sou feliz. Então esse era o recado que pediram para passar. Acho que cada um aí pode interpretar da sua maneira, utilizar da maneira que vocês quiserem, tá? Não foi à toa que ela pediu para eu falar aqui, né? E, enfim. Convido a todos novamente